Você quer saber se você é empregado? Você sabe quais são os requisitos para configurar um vínculo empregatício? Então fica comigo até o final desse vídeo, vamos lá? Vamos então aqui para mais um vídeo no nosso canal. Eu sei que vocês ficaram com saudade, porque tem uns dias que eu não posto um vídeo aqui. Mas antes de entrar realmente no assunto desse vídeo, eu só queria te fazer uma observação. Existe relação de trabalho, que é gênero, e a relação de emprego é uma espécie dessa relação de trabalho. Por que eu tô te falando isso? Porque tem muita gente que acha que relação de trabalho e relação de emprego são sinônimos, mas não são. Quer ver um exemplo? O estagiário. O estagiário é uma relação de trabalho, mas ele não é considerado um empregado. Além disso, a gente tem também o avulso, a gente tem o eventual. Então, existem outras prestações de serviço, outras relações de trabalho que não são relação de emprego, mas são sim relação de trabalho. Agora que você realmente já entendeu essa diferença, vamos entrar aqui no assunto desse vídeo. E eu vou começar te falando o seguinte: existem 5 elementos, 5 requisitos para configurar uma relação de emprego. Tem gente que diz que é 4, porque tem uma que está ali dentro da outra. Eu não vou entrar nesse mérito porque não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é que você termine e saiba dizer se você é ou não empregado. E o primeiro requisito é pessoa física. E quando eu falo de pessoa física, eu estou me referindo à figura do empregado e não do empregador. Por quê? Porque o patrão, ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Agora, o empregado, ele necessariamente precisa ser uma pessoa física. Mas aí agora você deve estar se perguntando: Juliana, existe a pejotização. Para quem não sabe o que é pejotização de forma bem simples e rasa, é a prestação de serviços realizadas por uma pessoa jurídica ao invés de uma pessoa física. É comum hoje a gente observar que alguns empregadores, eles de certa forma, obrigam ali os seus empregados a constituírem uma pessoa jurídica. Para quê? Para que haja essa contratação como se fosse uma prestação de serviço entre duas empresas. E por que eles fazem isso? Justamente para mascarar a relação de emprego e não ter que pagar os haveres trabalhistas que seria devido para esse empregado. Então, por exemplo, numa eventual reclamação trabalhista, se o juiz ele observar que além, aqui em relação à pessoa jurídica, né, se existe aqui os requisitos que eu ainda vou mencionar nesse vídeo, ainda que o trabalho, a prestação de serviço, ela seja realizada por uma pessoa jurídica, o juiz ele vai considerar que existe sim uma relação de emprego, porque houve ali uma fraude, uma tentativa de fraude. Então, pode ser sim configurado, desde que fique caracterizado e preenchido os outros requisitos que eu vou mencionar aqui. Por isso que você tem que terminar de assistir esse vídeo até o final. O segundo requisito é a pessoalidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a prestação de serviço tem que ser realizada por aquela pessoa que foi contratada. Ou seja, o empregado ele não pode, por exemplo, num dia que ele não puder comparecer ao seu trabalho, ele não pode mandar uma terceira pessoa estranha ali à relação. A não ser naqueles casos previstos em lei, como por exemplo na suspensão do contrato ou na interrupção do contrato de trabalho. Mas ele inclusive pode até acordar ali com seu patrão para mandar uma terceira pessoa no lugar para prestar o seu serviço. É muito difícil a gente ver isso, mas existe essa possibilidade. Agora, de todo modo, essa pessoalidade ela exige que a prestação do serviço seja feita por aquela pessoa que realmente foi contratada. Por exemplo, vamos supor que eu, Juliana, seja contratada para trabalhar numa loja, num shopping, por exemplo, que vende sapato. E aí acontece algum imprevisto, eu não consigo ir. Eu não posso falar para uma amiga minha, falar: vai lá para mim e cobre lá meu turno. Eu não posso fazer isso. Eu que tenho que ir lá e prestar o serviço, entendeu? Então, esse é o requisito da pessoalidade. O terceiro requisito é chamado de habitualidade ou também de não eventualidade. E o que isso quer dizer, afinal? Quer dizer que o empregado ele precisa prestar os seus serviços de forma habitual. Mas aí você deve estar se perguntando: Juliana, existe uma quantidade X na lei de dias para ser configurada essa habitualidade? Não, na CLT não existe nenhuma quantidade de dias. O que a gente tem que ver é o caso concreto. Por exemplo, se esse empregado ele trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, 2 vezes por semana, 2 vezes a cada 15 dias, 1 vez a cada 15 dias. É isso que vai configurar. Ele pode trabalhar 1 vez por semana, mas se ele trabalhar toda semana, 1 vez por semana, vai estar configurada a habitualidade. Então, a gente tem que ver se está preenchido aí os outros requisitos e aqui em relação à habitualidade, se há essa periodicidade dele comparecer no estabelecimento para prestar o seu serviço. Se sim, vai estar configurado então também esse terceiro requisito, que é a habitualidade. Agora que eu quero te fazer uma observação. Você deve estar lembrando que lá na lei do empregado doméstico, na lei complementar 150, lá existe sim uma quantidade de dias. O melhor exemplo é que hoje ninguém mais chama uma diarista 3 vezes ou mais por semana, porque sabe que pode aí estar configurada a habitualidade. Por quê? Porque lá na lei do empregado doméstico, diz que é considerado empregado doméstico aquela pessoa física que realiza suas atividades mais de 2 vezes por semana. Ou seja, até 2 vezes por semana, o que é comum a gente ver, pode se contratar ali a diarista, não vai ser configurada essa habitualidade. A partir de 3 dias, pode ser sim configurado. Então, aqui, em relação à lei do empregado doméstico, a gente tem essa diferença, porque essa lei, ela traz sim uma quantidade de dias exato diferente da CLT.
O quarto requisito, eu prometo que está acabando, é a onerosidade. E esse requisito, ele está muito ligado ali à subjetividade do empregado. Por quê? Se esse empregado, ele está ali prestando os seus serviços, realizando as suas atividades, e ele está esperando uma contraprestação, o seu salário, então está assim configurado aqui esse requisito da onerosidade, ainda que ele não esteja recebendo. Quer ver aqui um exemplo? É muito comum nas cidades do interior ter ali uma família de posses, uma família rica, que pega ali uma jovem mais pobre, né, de uma família mais pobre, e leva para morar na sua casa. Dá moradia, dá comida, e essa jovem, em contrapartida, ela acaba fazendo ali, realizando os afazeres domésticos. Ainda que ela não esteja recebendo salário, ela espera receber esse salário. Então aqui, nesse exemplo que eu trouxe, vai estar assim configurado esse requisito da onerosidade. Outro exemplo para você ver a diferença de um trabalho que não tem a onerosidade é o trabalho voluntário. A pessoa, quando ela pratica um trabalho voluntário, ela não está esperando receber um salário. Então aqui a gente pode visualizar nesses dois exemplos que em um, a pessoa ela espera receber o seu salário, no outro não, é um trabalho voluntário. Então, se ficar configurado aqui, além dos outros requisitos, também a onerosidade, vai ser configurado o vínculo empregatício. O quinto e o último requisito da relação de emprego, e o mais importante, viu, é a subordinação jurídica. Essa subordinação jurídica está relacionada ao modo e ao tempo de execução das atividades. Ou seja, esse empregado, ele não vai fazer as atividades, prestar os serviços da forma que ele bem entender. Lhe falta autonomia. É por isso que ele vai estar ali seguindo ordens do seu empregador, que vai estabelecer o modo e o tempo da execução das atividades por conta ali do seu poder diretivo. Então é o empregador que vai dizer como esse empregado tem que trabalhar, quando ele tem que trabalhar, o dia que ele pode faltar, o dia que ele não pode faltar, e o empregado não vai poder fazer aqui nada além do que foi estabelecido, porque ele está subordinado às ordens desse empregador. O melhor exemplo para a gente visualizar essa subordinação jurídica da relação de emprego é quando a gente coloca ao lado desse empregado um profissional autônomo. Porque o profissional autônomo, ainda que ele seja ali contratado, por exemplo, por uma empresa e ele precise realizar ali as suas atividades dentro de um prazo estabelecido por um contrato, ainda assim quem vai dizer como ele vai realizar essas atividades e como ele vai fazer é ele mesmo. Ou seja, o autônomo, ele é patrão de si, diferente do empregado que vai obedecer ordens. Então esse profissional autônomo, ele, ainda que ele tenha um prazo ali específico para realizar uma determinada atividade, mas ele pode, por exemplo, optar por não comparecer no estabelecimento um dia determinado, ou fazer as suas atividades da forma que ele bem entender, que ele acha correto e que ele já está acostumado, por exemplo. O empregado não. O empregado, ele precisa realmente seguir as ordens do seu empregador. E é aqui que vai estar, então, esse requisito da subordinação jurídica. Bom, eram essas informações que eu tinha para te trazer, e eu tenho certeza que você terminou de assistir esse vídeo e agora sabe se você é empregado ou não, se existe ali algum tipo de fraude na sua relação de trabalho, olha só, fica de olho. E claro, né, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, dá um joinha que ajuda a divulgar o canal, se inscreve e ativa as notificações, que é o sininho fica aqui embaixo, que toda vez que tiver um vídeo a respeito dos seus direitos, você vai ser avisado. Então, até a próxima. Tchau, tchau.